Bom dia, meus amados. Nós estamos aqui com mais um dia de exposição do Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos expor os versos 9, 10 e 11. O verso 9, ele já começa falando sobre a transfiguração de Jesus. Na verdade, começa com outra informação, né? Uma informação pequena, dizendo que muitos ali não morreriam antes de ver o reino de Deus se manifestar com poder. E muitos deles viram mesmo. Quando o reino de Deus é estabelecido por Jesus, lógico que, como diz os escritores hebreus, embora ainda nós não podemos ver todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as coisas de fato já estão, porque na cruz Jesus venceu a morte, venceu o pecado e estabeleceu o seu reino, que nesse momento ainda se manifesta dentro de nós. Nós vamos manifestando ele através de nossas vidas, mas um dia ele vai se manifestar também de maneira física e visível. E quando nós vamos para o verso 2, ele começa a falar da transfiguração. A transfiguração é um momento incrível, né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir no monte, e quando ele chegou ali, eles veem Moisés e Elias e Jesus com um corpo totalmente diferente, transfigurado, ou seja, uma figura diferente. E eles querem ali, eles ficam felizes por estarem ali. Pedro faz uma proposta, né, de fazer ali 3 tendas para que eles ficassem ali. Eu não julgo Pedro, acho que eu também queria ficar ali o tempo todo, deveria ser uma sensação incrível, mas Jesus pede para que eles não falem nada, né? Para que eles não digam nada até que ele ressuscitasse dos mortos. E aqui Jesus está dizendo claramente que ele iria morrer, mas eles descem conjecturando com eles mesmos o que significaria essa questão de ressuscitar dos mortos. Eles ainda não tinham tido clareza, né, do que Jesus iria morrer, iria ressuscitar. Então eles percebem que Jesus está falando de coisas escatológicas, eles tinham acabado de ver Moisés e Elias. Eles perguntam se Elias não tinha que vir primeiro antes dele, se o Messias, se ele era o Messias, por que o Elias não tinha que vir primeiro? Eles não entendiam exatamente essa questão do Elias. E aí Jesus fala, de fato Elias tem que vir primeiro, restaurar todas as coisas. Só que depois ele vai dizer assim, olha, o verso 3, mas eu digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Em outro evangelho, vão deixar claro que João Batista era o Elias que iria vir antes dele e preparar o caminho para Jesus, para que Jesus pudesse chegar e manifestar o reino de Deus. E logo depois, eles chegam lá, tem um menino endemoniado que os discípulos de Jesus não estão podendo expulsar aquele demônio. E aqui mostra já aprendemos uma lição muito interessante. Nós queremos ficar no monte da glória, experimentando o poder de Deus, mas lá embaixo tem pessoas endemoniadas precisando de ajuda. Ou seja, sempre que nos encontramos com a graça, com a presença de Deus, o objetivo nunca é ficar encastelado com a glória. A glória é para nos municiar, para cuidar daqueles que estão precisando. Ou seja, enquanto alguns queriam ficar presos só na glória, de ver aquela situação da transfiguração, lá no pé do monte tinha gente precisando de ajuda. Esse menino estava endemoniado, os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio. Jesus expulsa esse demônio e os discípulos vêm perguntar para ele, né? Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui tem muita especulação a respeito disso, né? Sobre a raiz da palavra, que aqui na NVI é traduzido essa espécie, né? Outras versões falam essa casta só sai com jejum e oração. E muita gente fala que existem demônios, que você precisa estar em jejum e oração, mas se você for perceber, o que Jesus está confrontando os discípulos, inclusive em outros evangelhos, é a incredulidade dos discípulos. Então a incredulidade deles é o fator determinante para que eles não pudessem expulsar um demônio. Nós aprendemos que o demônio sai em nome de Jesus. Ao nome de Jesus todos os demônios se submetem. E aqui traz, quem lê assim de forma desapercebida, pode pensar que o jejum vai expulsar o demônio. Mas na verdade o que o jejum vai expulsar é a minha incredulidade, para que eu possa expulsar o demônio. Então é que nós possamos entender isso de maneira clara, para que nós possamos trabalhar sobre nossa fé e não construindo métodos e modos para que nós consigamos algo a despeito daquilo que Jesus já nos ensinou, que há poder no nome de Jesus para essas coisas. E para tudo, né, na verdade. E aí logo eles começaram uma discussão e
E eles discutiam quem era o maior, quem era o menor. Mas olha que Jesus, assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e ser servo de todos. E Jesus pega uma criança e mostra que no reino de Deus o maior é o menor, na verdade. Aí veio outra pessoa pregando ali o nome de Jesus, pregando sobre Jesus, usando o nome dele. Aqui, ó, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E aí Jesus está dizendo, não impeçam, porque quem não é contra nós, é por nós, mostrando que Jesus não é a favor do sectarismo, que é uma das características das seitas, ser sectárias. Só eles salvam, só na igreja deles a salvação, só na igreja deles a verdade. Você percebe que o próprio Cristo, sendo o Deus Todo-Poderoso, ele não era sectário. E logo depois ele vai falar sobre a indução do pecado. E vai dizer, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, será melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada ao pescoço. E aí Jesus vai mostrar como tem que ser a radicalidade contra o pecado. Ele vem no verso 43 e diz, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme nunca morre e o fogo não se apaga. Aí ele vai dizendo, se o seu pé te faz tropeçar, corte-o. Depois ele vai dizer, se seu olho faz tropeçar, arranque-o. Ele está dizendo o quê? Que é melhor você entrar cego na glória, sem uma perna. É uma conjectura, ninguém vai entrar cego no céu, né? Mas melhor você terminar sua vida cego do que você terminar sua vida olhando e ir direto para o inferno olhando. Então ele diz que a nossa luta contra o pecado tem que ser radical. Não tem como negociar com o pecado. E logo depois ele vem sobre o divórcio. Porque as pessoas vieram perguntar para ele, né, sobre o divórcio. Quem estava perguntando eram os fariseus, religiosos. E eles tinham, né, uma palavra de Moisés que podia divorciar. Aí no verso 4, eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Jesus respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Queridos, aqui você vai perceber que Jesus é extremamente enfático a respeito do divórcio. Em outros evangelhos, ele ainda vai colocar uma concessão em caso de adultério, em caso de promiscuidade sexual. Existe uma exceção ao divórcio. Mas vamos perceber que Jesus não trata o divórcio como nós estamos tratando nossos dias cheios de exceção. Jesus trata o divórcio como algo repudiado, algo que não é do agrado do Senhor. Ou seja, quando nós nos casamos, nós estamos replicando Gênesis, nos tornando uma só carne com a nossa esposa, e o que Deus uniu não foi feito para separar. Ele deixa isso bem claro. Depois nós vamos, a partir do verso 13, que as pessoas estavam ali, as crianças queriam estar com Jesus e os discípulos estavam impedindo. Ele falou, não impeçam, porque delas pertence o reino de Deus, e não permitiu que eles impedissem as crianças de chegarem a ele. Depois a situação do jovem rico, que vem, chama Jesus de bom mestre, e Jesus já traz para ele um conceito de bondade, porque você percebe que desde o início Jesus está trabalhando o coração desse homem. Ele diz que Jesus o amou, e ele chega correndo em direção a Jesus e diz, bom mestre, Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser Deus. Aí diz, você conhece os mandamentos? E ele não cita todos, ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E todos esses ele diz, mestre, eu tenho obedecido desde a minha infância. Olha o verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É muito interessante que nós não vemos isso em nenhum outro momento, ao ponto de a pessoa para seguir Jesus, ter que vender tudo. Que Jesus estava provando o coração dele, provando onde estava fixado. Depois nós vamos ver que a Bíblia ensina que onde estiver o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E aquele tesouro daquele homem estava muito fixado na terra, e ele queria saber sobre salvação. E Jesus estava mostrando que a salvação, ela precisa ser uma transformação de localidade do nosso tesouro.
quando nossos olhos são tirados da terra e levados para a eternidade. E aquele jovem falhou, ficou abatido, se afastou, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus olha e fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram admirados, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Isso é escândalo, irmãos. A gente pode ter todas as explicações aqui, que a agulha aqui não era uma agulha de tecer, era um vão que tinha na parede dos muros e que era muito difícil um camelo passar por ali. A gente pode querer explicar isso da melhor maneira possível, mas a verdade é que Jesus estava falando algo escandaloso. É muito difícil, quase impossível ser salvo. Na verdade, não é nem quase, né? O que Jesus estava dizendo aqui que é impossível ser salvo. E aí os discípulos ficam admirados. É por isso que eles ficam admirados assim com o fato de Jesus trazer uma impossibilidade de salvação. Aí o verso 27, Jesus diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Mostrando que a salvação é uma ação divina que vem de cima para baixo, da qual nós temos mera participação passiva de recebermos o Senhor, não há como você construir e costurar por suas ações a sua própria salvação. E aí Jesus vai dizer, digo a verdade, ninguém que tenha deixado, porque Pedro pergunta: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E ele diz, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com elas perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão os primeiros. Depois, logo em seguida, Jesus já fala de novo a respeito da sua morte, falando que eles estavam indo para Jerusalém, e o Filho do Homem seria entregue. Tiago e João fazem um pedido inusitado para o Senhor, pedindo para um sentar à direita e outro à esquerda. Jesus pergunta para eles se eles seriam capazes de tomar o mesmo cálice. Eles dizem que sim. Jesus afirma que de fato eles tomariam um cálice, porém, Jesus disse que isso não cabia a ele decidir, já estava determinado quem sentaria à direita e à esquerda. E aí Jesus percebe que ali há um burburinho, porque isso tinha a ver com orgulho. E no verso 43 do capítulo 10, Jesus diz assim, não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E em seguida nós vamos aqui, continuamos vendo a ênfase de Marcos nos milagres. A gente vem agora para a cura do cego Bartimeu, né? Jesus chega à entrada ali, chega a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, que é o Bartimeu, por isso que a palavra Bar, ela é filho de, né? Então Timeu é Bartimeu, filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava tendo revelação de que Jesus era o Cristo, que ele era o filho da linhagem de Davi que viria. E Jesus parou, chamou ele, e levaram até ele, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: quero ver. Jesus disse: vá, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu pelo caminho. E aí Jesus entra na cidade, e sua entrada é como Zacarias havia profetizado, é uma entrada triunfal. Jesus pede que os discípulos busquem uma jumentinha, um jumentinho, filho de jumenta, que ele novinho. E quando Jesus entra, eles começam a estender os mantos no caminho, e eles começam a falar Hosana, que significa bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou, se dirigiu ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia, ou seja, ele foi lá para casa talvez dos amigos dele, que moravam em Betânia, ali, casa de Lázaro, Maria e Marta. E quando Jesus volta, quando Jesus está saindo de Betânia, olha que interessante, ele vai contar aqui, o texto fala sobre a purificação do templo, mas antes ele vai passar por uma figueira que tinha folhas, e foi encontrar nela algum fruto e não encontrou. E quando não encontrou, ele amaldiçoou aquela figueira,
para que ela nunca mais desse frutos. E os seus discípulos ouviram isso. Então Marcos fala assim, grava essa parte da história aí e vamos para outra. Só que ele deixa essa parte registrada. E aí quando ele chegou no templo, que ele viu os cambistas, eles viram que aquilo ali tinha virado comércio, ele derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam pombas, não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E ele ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes sacerdotes, ao ver isso, já queriam matar Jesus. Quando Jesus volta para Betânia, eles percebem que a figueira está seca. E Jesus aproveita isso como uma parábola para ensinar sobre fé. Jesus diz assim, tem fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim será feito. Então, olha aqui quantas vezes o termo dizer aparece. Asseguro que quem disser, uma vez, não duvidar no seu coração, mas crer no que se diz, segunda vez, assim será feito. Portanto, digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Quando estiverem orando, vamos parar um pouquinho só para mim trazer uma questão do dizer. A fé tem que se expressar pelo falar. Ou seja, não adianta você ter fé e você não falar. Segundo, a fé do coração não é a fé da mente. Sua mente pode até duvidar, mas a sua convicção de que Deus fará, mesmo a despeito das evidências humanas contra aquilo, você precisa continuar crendo. E Jesus vai dizer que quando nós oramos, nós temos que já crer que já recebemos. Ou seja, a fé ela coloca o futuro no presente, quando você já trata o que vai acontecer como se já tivesse acontecido. Essa é a maneira de lidar com a fé. E ele fala sobre perdão. Se você quiser aplicar fé, você precisa perdoar. A autoridade de Jesus é questionada e Jesus, de uma forma muito perspicaz, devolve a pergunta. Eles perguntam a Jesus, os fariseus, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus fala, eu respondo se vocês me responderem se o batismo de João era de Deus ou era da terra, dos homens ou de Deus. Eles também não responderam, porque se eles respondessem que eram de Deus, Jesus poderia questionar, mas por que vocês não receberam ele? Se eles dissessem que era da terra, eles tinham medo dos homens que consideravam João Batista um profeta. Queridos, nós terminamos aqui a porção de hoje com muitas coisas, por isso que é muito importante que você leia, que você se aprofunde nesses textos, mas que você termine crendo no Senhor. Nós começamos sobre o endemoniado que não pôde ser expulso, eles eram incrédulos, e terminamos falando de fé. Que Deus renove a tua fé e que você possa viver coisas extraordinárias reservadas para você. Que você não se abdique de viver nada que a palavra de Deus diz que você pode viver. Que você creia e que você desfrute. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.